apresentação, que eu dei o nome de enfrentamento, né, à ditadura militar brasileira, a partir da perspectiva da resistência artística e teatral, eu dividi em duas partes. Uma sobre alguns apontamentos sobre a história de um conceito, e uma segunda parte para falar das mulheres do teatro brasileiro contra a ditadura militar. Eu não sei se vou conseguir falar com as duas partes, porque eu sempre preparo mais do que eu consigo apresentar. Isso é quase que uma norma que diz respeito a mim, mas vou fazer o possível. Eu gostaria de fazer uma introdução citando uma peça de teatro. Aparentemente, vocês vão falar, isso não tem nada a ver com esse tema, mas as vozes da minha cabeça dizem que tem, então eu vou citar o enredo dessa peça para chegar numa fala específica. E aí vocês vão entender onde eu quero chegar a partir dessa discussão conceitual sobre a resistência que eu quero propor aqui. Em 2018, um grupo de pessoas compostas por curadores, artistas, escritor, professor, antropólogo e filósofo, alguns deles indígenas, se reuniram para escrever uma peça de teatro que tomava como ponto de partida as comemorações em torno dos 90 anos de Macunaíma, o Herói Sem Caráter, de Mário de Andrade. Considerada a obra pioneira do modernismo brasileiro, o evento visava discuti-la criticamente a partir da perspectiva indígena dos Uapixana, Pemon e Taurepeng, considerados herdeiros legítimos do Macunaíma. Essa peça, quem não leu, vale muito a pena ler. O enredo da peça, intitulada Macunaíma, um mito através do tempo, publicado em 2019, pode ser resumido da seguinte forma. O coletivo é convidado pela Casa de Mário de Andrade, aqui em São Paulo, para discutir a obra sobre a perspectiva do tempo presente. Enquanto os convidados conversam sobre a construção do personagem de Mário de Andrade, eis que o próprio Mário de Andrade ressurge na casa, que era dele, que hoje é museu, e escuta atentamente cada uma das intervenções. O mote é muito parecido com o Incidentes em Antares, quando os mortos ressurgem e vão cada um para suas casas e escutam a família falar e dar opiniões sobre eles. Me lembra muito a dona Quitéria voltando para casa. Passada a surpresa, né, do ocorrido, né, todo mundo ali discutindo Mário de Andrade e na presença dele, o Mário de Andrade, muito curioso, vai com as novas formas de viver, de pensar, começa a interagir com os participantes. É esse diálogo que eu queria chegar. Num dos diálogos, o filósofo poeta chamado Ariel menciona que Foucault já havia tratado daquele aspecto do discurso. Intrigado com a referência, Mário de Andrade pergunta: quem é Foucault? Me parece alguém perspicaz. O artista indígena, muito renomado Jarders Bell, então responde: um pajé dos brancos. O Ariel reforça: isso mesmo, um pajé, que chamamos filósofo. Então, eu queria introduzir isso não para destituir o lugar do Foucault, que tem uma importância seminal na área de história, e também, e principalmente para essa agenda de trabalho que eu estou propondo aqui, que vai trabalhar muito com as biografias, a perspectiva teórica do Foucault sobre as escritas de si tem um papel fundamental. E o trabalho da Margarete Rago, que é um livro belíssimo chamado As Aventuras de Contar-se, trabalha na perspectiva do Foucault e contempla as biografias femininas. Mas a minha ideia é acentuar que nos dias de hoje, eu acho que eu estou... Se eu colocar assim, dá para ouvir? Tá. Então tá. É que eu estou meio tensa, que eu tenho que ficar falando aqui. Acentuar que nos dias de hoje, intelectuais e artistas do chamado Sul Global, eles têm situado as categorias analíticas a partir de seus contextos de produção, espacial e temporal, e avaliado se elas são realmente passíveis de adaptação a outras realidades. Então, nesse processo das epistemologias dominantes, eu acredito que é importante a gente indagar sobre esses processos históricos e sociais que estruturam conceitos e categorias de análise. Um desses conceitos, que é importante para a minha pesquisa, é o de resistência, que, ao nosso ver, também necessita de semelhante contextualização. Então, assim, falando rapidamente, historicamente, o termo resistência ele vai se referir a todos os movimentos e formações de oposição
que emergiram no contexto da Segunda Guerra Mundial, contra a ocupação alemã e nazista, alemã e italiana, né? Ainda que no seu entendimento lexical trate-se mais de uma reação do que uma ação, de uma defesa do que uma ofensiva, de uma oposição que de uma revolução, é possível existir existência espontânea e involuntária, com motivações passivas e ativas, respectivamente. E esse é um resumo do verbete do Norbert Bobbio e daquele livro de dicionário de política, né, que, de alguma forma, sintetiza toda a historiografia europeia, com ênfase na francesa, sobre o que significa ser resistência. E a primeira que eu citei, a resistência espontânea e passiva, é mais indireta, relacionada à não colaboração a sabotar passivamente nos ministérios e nas fábricas as iniciativas do inimigo. Enquanto que a segunda, essa resistência voluntária e ativa, que é a que a historiografia mais enfatiza, é mais incisiva, ataca com o fim de desmoralizar, estando em a sua máxima, né, seria o exemplo da guerrilha, com diversas características. Então, essa definição de resistência que eu sintetizei aqui para vocês, ela parte atualmente da historiografia europeia, principalmente da historiografia francesa, que, apesar de hoje expandir o termo conceitualmente para outros agentes e manifestações que não só relacionadas à guerrilha, ela costuma se concentrar na experiência europeia no contexto da Segunda Guerra Mundial. Mas tem uma segunda vertente da historiografia que trabalha o termo resistência, que vai se relacionar aos estudos pós-coloniais e atualmente decoloniais, que, ao se debruçar sobre outras experiências de resistência antes e depois da Segunda Guerra Mundial, costuma fazê-lo a partir de estudos de caso, dando pouca ou nenhuma validação a categorias universais. Lembrando que esses estudos têm feito críticas para evidenciar que os conceitos não são universais e eles são formulados para pensar algumas realidades específicas. Então, a minha questão é como resolver essa equação, né, entre restringir demasiadamente o significado de resistência, a ponto de torná-lo apenas uma entre tantas experiências de resistência ocorridas ao longo da história, que seriam dignas dessa definição, ou não impor significados até se tornar uma palavra com múltiplos sentidos, de acordo com as circunstâncias locais. Eu também me pergunto quem tem autoridade e se imbui dela para definir o que é e o que não é resistência. Porque a resistência ela tem que ser definida necessariamente e atrelada ao século XX, especificamente situada no território europeu. Eu continuo me perguntando, por que Canudos, contestados, processos de independência dos países africanos, a luta pela emancipação na América Latina e outros movimentos contestatórios, eles não podem ser classificados como resistência, e aí dialogando com essa bibliografia, né? Será que não podem, eu me pergunto? Eu adianto a vocês que essa é uma agenda aberta de trabalho e que eu não tenho respostas para essas questões, mas como sentencia o nosso Riobaldo, eu quase que nada sei, mas desconfio de muita coisa. E nesse tema, bastante coisa. E aí eu acho que uma hipótese plausível para a gente pensar resistência na nossa realidade, a partir do nosso contexto, eu achei em Abdias Nascimento, quando ele conceitua o quilombismo. Ele fala que não é para a gente abandonar a precisão conceitual, mas a gente pode se valer das definições inéditas ou redimensionadas para que elas deem conta da complexidade que envolve experiências não restritas ao contexto europeu. Eu acho que, complementar a isso, o Hobsbawm ele veio visitar o Brasil, aquela história de que ele achava que o Zeca Carioca era uma pessoa de verdade. E nessa época, em 62, alguém deve ter falado para ele uma brincadeira, ele achou que era realmente um personagem real. O Hobsbawm vem visitar o Brasil, outros países latino-americanos, e ele vai dizer o seguinte, vai se indagar, né? Não podemos deixar de perguntar por que os termos europeus não são de fato pertinentes e por que os movimentos e as instituições clássicas do mundo ocidental fracassaram até agora na América Latina. E a resposta talvez possa nos dar uma pista valiosa para a solução de um problema maior. E aí eu acho que essa fala e essa indagação do Hobsbawm também contribui para pensar
a questão da resistência. E no que diz respeito a esse conceito especificamente, eu acho que a solução não é abandonar esse movimento historiográfico, que é importantíssimo, de ampliação conceitual, e eu agradeço muito ao trabalho da Denise Hollenberg, chamado Resistência, que apresenta essa literatura francesa e europeia para os brasileiros. Eu fui apresentada essa bibliografia a partir do trabalho dela. Não desconsiderar essa ampliação conceitual, ainda que ele esteja restrito à Europa, mas tomá-lo como um ponto de partida para a compreensão de outros modelos de resistência que ocorreram antes e depois de 30 e 40 na Europa ou em outras partes do mundo. E aí, nessa busca, né, que eu tenho feito por bases mais concretas para analisar empiricamente o fenômeno da resistência, eu procuro conciliar dois caminhos, né, correspondentes, não necessariamente correspondentes, mas complementares. Um é essa bibliografia mais geral, que amplia, mas restringe ao mesmo tempo. E um segundo é pensar o fenômeno da resistência no contexto brasileiro e sua relação com outras questões de natureza semelhante que ocorreram em países colonizados da África, da Ásia, do Oriente Médio e da América Latina. Também como países subjugados em países colonizadores do leste europeu, ou mesmo eventos da história do Brasil, já citei alguns, né? E, diante desses esforços de conceituação, a partir das experiências nacionais, e principalmente no campo artístico e cultural, que é a minha área de trabalho, eu utilizo e recorro muito a alguns autores. O Alfredo Bozzi, que tem alguns trabalhos sobre resistência, o mais conhecido dele é O Ser e o Tempo na Poesia, de 77, e o Antônio Cândido tem um artigo publicado em 89 chamado Radicalismos. Eu não vou resumir, porque eu estimulo vocês a lerem esses textos também, mas o Bozzi me auxilia muito a pensar a produção artística a partir da forma do conteúdo e como que texto, imagem e sonoridade são instrumentos passíveis de resistência, e eles a partir de uma perspectiva dialética entre forma e conteúdo. Então, pensar a produção artística em si. E o Antônio Cândido, ele me auxilia a partir do conceito de radicais, que não são os revolucionários, mas que têm uma atuação progressista em vários momentos da história do Brasil, e ele toma como estudo de caso Joaquim Nabuco, Manuel Bonfim e Sérgio Buarque de Holanda. É como que a gente pode pensar trajetórias políticas de resistência, e eu aqui estou tomando os exemplos das mulheres, para analisar. Ele usa uma expressão que eu gosto muito, que chama os agentes do possível, ou seja, né, em contextos totalitários, autoritários, você atuar dentro das tuas possibilidades já é uma atuação muito relevante. Então, a partir dessas reflexões, né, do Bozzi sobre a suspensão momentânea, ou aparente da praxis, né, como estratégia de criação, sobrevivência e resistência em regimes totalitários e autoritários, ou o papel dos radicais na transformação de sociedades como a brasileira, né, que é a proposta do Antônio Cândido, eu acredito que possamos analisar tanto a produção artística e literária, quanto as trajetórias individuais ou de grupos provenientes de classe média, ou mesmo das classes mais abastadas, que aderiram às causas da resistência contra a ditadura militar. E aqui eu destaco a atuação das mulheres no teatro contra a ditadura militar. Quanto que eu já falei, Dária? 15 minutos. Então, eu cheguei na metade. Eu dou uma corrida, as pessoas ficam um pouco aflitas, deixo as pessoas ansiosas, mas eu sempre cumpro o tempo. Então, agora eu vou falar um pouquinho dessa seleção das mulheres, né, no teatro, que como objeto aí de pesquisa sobre resistência. Então, aqui, ó, fazendo uma licença poética, num contexto que nada tem de poético, eu penso que o regime militar e a luta armada, eles podem ser classificados como eminentemente masculinos, enquanto que a resistência democrática, entre aspas, pós-golpe civil-militar, é destacadamente feminina. Aí eu faço uma pergunta: por que a historiografia do teatro costuma dar mais atenção ao trabalho dos homens, principalmente autores e diretores, do que ao trabalho das mulheres? E isso é ainda mais sintomático em relação às mulheres negras.
acreditamos que isso tem a relação direta com a história do teatro, né, como que ele vai se fundamentar no século XX. Eu vou mostrar uma foto para vocês que é muito conhecida. Deixa eu vir aqui. Cadê o mouse? Acho que é essa aqui. Tem como parar? É esse negócio de parar? Vamos tentar. Porque aqui aparece muito pequeno. Aí. Não. Se eu aumento, ela fica passando. Mas essa foto é só também para um registro de uma lembrança aí para vocês. Todo mundo já viu essa foto em eventos sobre... Foi para outro... É a foto, aquela foto da linha de frente, da campanha contra a censura pela cultura. Todo mundo já viu. Se não já usou para fazer cartazes, eu quero fazer uma capa de livro com essa foto. Essa foto, se você pesquisar no Google, vai aparecer que era a passeata dos 100 mil, não é? Já apareceu em revistas, um amigo que estuda o movimento LGBT, ele me escreveu dizendo, olha, achei essa foto numa revista dizendo que a Tônia Carreiro ela é um ícone do movimento LGBT, e era uma manifestação do movimento. Então, ou seja, essa foto ela é apropriada para várias... É igual o hino nacional, que o Marcelo Redente cita lá em busca do... O hino nacional informal, que é o Caminhando e Cantando, que ele cita em busca do povo brasileiro. Essa foto ela tem essa mesma perspectiva, né? Ela é muito usada, mas... Aí eu deixo uma pergunta, uma reflexão aqui para vocês. Quantos de vocês conseguem identificar todas as mulheres que estão na foto? Então, é essa a reflexão que eu quero propor aqui, porque, na minha hipótese, as mulheres... Essa foto ela é visualmente, tem um apelo muito grande, é muito utilizada e está configurada no nosso imaginário, mas essas trajetórias individuais são pouco pesquisadas. E elas conseguem, essas mulheres, a partir do gênero da biografia, que é um gênero que é fundamentalmente, que foi criado um gênero para tratar de trajetórias masculinas, elas se reapropriam do gênero para lançar suas próprias biografias. Então, ao mesmo tempo que tem pouca pesquisa, tem muita bibliografia das mulheres do teatro. Então, esse descompasso já quer dizer alguma coisa, na minha opinião. Então, eu acho que também tem a ver, né, a hipótese aqui, porque que elas são pouco pesquisadas. Uma é porque, no âmbito da história do teatro universal, o predomínio da dramaturgia sobre outras instâncias do fazer teatral, e principalmente no século XIX, ele vai ser paulatinamente, vai ser analisado, né, hoje, como manifestação do textocentrismo. Uma expressão disso é que as pessoas não conseguem diferenciar muito o que é dramaturgia do que é cena. E acham que é tudo a mesma coisa, que você consegue pesquisar teatro, por exemplo, só lendo a dramaturgia, desconsiderando a cena. Isso é um das questões centrais assim, das pesquisas sobre teatro. Desde então, né, a projeção da dramaturgia ela vem sendo paulatinamente suplantada por outros fenômenos, principalmente com a projeção do encenador nas primeiras metades do século XX. Um movimento importante no Brasil é a vinda dos encenadores italianos, que vai ser seguida pela projeção do diretor, né? E aí a gente tem poucas diretoras e encenadoras nos teatros brasileiros desse momento. E na ditadura militar, eu acredito, né, que essas mulheres do teatro elas se desdobraram em várias frentes, né? Estou propondo essa questão. Além, né, daquelas funções que ninguém fala, mas que é importantíssima para a organização social, que é lavar, passar, organizar e dinamizar, mandar os filhos para a escola, essas coisas todas que a gente faz, e que nunca são mencionadas, mas que exigem um tempo de dedicação enorme. Essas mulheres artistas elas assumiram múltiplas funções no espaço público, desde realizar exemplarmente o trabalho de atriz, produtora, dramaturga, ou empresária do ramo, até organizar atividades contestatórias catalisadas em cartas abertas, reuniões com autoridades do governo, abaixo-assinados, assembleias da categoria, enfim.
tudo tinha a organização dessas mulheres no teatro, nessa frente de resistência. Então, nessa frente de resistência, tudo passava direto ou indiretamente pelas lideranças femininas, ao mesmo tempo que elas assumiram o protagonismo da luta contra a ditadura militar. Elas também sofreram, além da vigilância dos organismos militares, né, a gente acompanha essa vigilância pela comunidade de informações. Eu mostrei uma vez para o Ridente que a Kátia Valadares, um documento da comunidade de informações, dizendo que ela era muito bonita e que ela usava a beleza para seduzir os camaradas e convocá-los para a luta. Então, tem uma misoginia assim, bem... ou machismo ou misoginia bem declarada nesses documentos. Mas a gente já está preparado para isso, né? Pensar essa vigilância dos órgãos de informação, dos regimes militares e dos seus organismos, né? Mas também elas foram muito importunadas, né, usei essa palavra na falta de uma melhor, pelos próprios homens de esquerda e colegas de profissão. Então, a Margaret Hago, nesse livro que eu já citei, As Aventuras de Contar-se, ela vai dizer que muitas mulheres que tiveram participação política ativa contra a ditadura militar, acredito que talvez por isso, né, elas foram vítimas do caráter machista e autoritário de partidos e organizações de esquerda que nutriam uma perspectiva tradicional da militância política partidária. Então, dentro das inúmeras mulheres de teatro, eu fiz uma seleção aqui de umas 40, que protagonizaram a resistência à ditadura militar brasileira. Destaco as que foram, de alguma maneira, ou vigiadas, tanto pelos agentes repressivos, o que era de se esperar, né, num regime autoritário, mas o que é menos óbvio, elas foram igualmente subestimadas pelos próprios companheiros de luta. E aí eu não vou citar todos os casos, mas vou mencionar rapidamente, por exemplo, aí não sobra para ninguém também, né? Teatro de Arena, Teatro Oficina. A Itala Nandi, por exemplo, na biografia dela, Teatro Oficina, onde a arte não dormia, ela vai narrar aquela cena que vai culminar na ruptura do Teatro Oficina, do núcleo fundador com o elenco do coro. Ela vai narrar uma cena de uma peça chamada Na Selva das Cidades, onde ela fala que a violência do momento, do contexto brasileiro naquele momento, começa a infiltrar, não sei se é a palavra, mas começa a influenciar o próprio comportamento dos autores no palco. Aí ela vai citar o Samuca e o Flávio Santiago, que também fez parte do Roda Viva, que eles viravam bichos a cada espetáculo, é a frase dela, né? E tem uma cena que ela é curada no palco, e eles seguravam ela pelos pés e rodavam ela descontroladamente, sem dimensão das consequências. E numa das sessões na Selva das Cidades, eles a jogam, um dos atores a joga na plateia, e ela sai toda ensanguentada, com a roupa toda rasgada. E isso, assim, para ela foi muito sintomático, porque foi uma violência que ela sofreu ali, naquele momento, pelos próprios colegas. E quando ela foi conversar com o Zé Celso, ele minimizou e disse que era assim mesmo e ainda defendeu que a coisa tinha que continuar daquela maneira. E aí ela fala que ela armou um barraco, que ela quis denunciar esse ator para o Sindicato dos Artistas, ele acabou expulso do Teatro Oficina. Quem a apoiou foi o marido dela, que era o Fernando Peixoto, e o Renato Borg. E o Zé Celso foi contra. E isso foi aí o ápice, né? Foi o que acabou culminando na divisão do grupo e nas divergências estéticas, né, formais também em relação ao grupo. A Norma Bengel. Norma Bengel está passando os discos da Norma Bengel. Acho que quem é dessa geração já deve ter visto muito, ouvi falar de Norma Bengel. Esse dia fiquei muito surpresa que eu vi uma cena de um filme onde estava Grande Otelo, Norma Bengel e Mick Jagger. Esse filme voltou a circular. Eu nem sabia da existência. Daí eu fiquei tentando entender como que no mesmo espaço de tempo estavam essas figuras, né? A Norma Bengel, se você pegar Chega de Saudade, que narra a história da bossa nova, você vai achar que ela era mais uma mulher objeto. Não vai imaginar que ela teve uma atuação crucial no enfrentamento à ditadura, na formação da resistência e no exterior. Ela
estava atuando e denunciando, ela era monitorada na comunidade de informações por isso. Eles sabiam cada entrevista que ela dava na França. Então, assim, o que você enfatiza também diz muita coisa do que você quer demonstrar, né? Uma figura dessa envergadura, com essa importância, ela só é apresentada como um ícone sexual. A própria contracapa do primeiro disco dela, da Odeon, já reforça esse estereótipo, né, da mulher objeto. Aí você vai ler a biografia do Dias Gomes. Ele cita um caso que ele se encontrou com o Paulo Francis e com o Flávio Rangel, e aí, nesse encontro, eles souberam que a Norma Bengel tinha sido presa. E eles principalmente, o Dias Gomes acredita ao Paulo Francis, né, que já tinha um histórico de misoginia com o embate lá com a Dona Carreiro, que o Paulo Antran teve que intervir. O Paulo Francis, né, segundo o Dias Gomes, vai ficar indignado. Como que a Norma Bengel é presa? Né, eles sabem da prisão dela nesse encontro, e ele não era. Ele fica indignado. E aí o Dias Gomes se deixa atrair, né, pela linguagem, porque ele vai falar assim, gente, eu também não fui preso, é porque minha família interviu, assim, a solidariedade familiar, eu queria ser preso, eu preciso, ele fala, é uma falha na minha biografia, não ter sido preso, né? Isso me envergonha. Ele fala, é uma injusta lacuna, pois tudo que eu fiz sem modéstia, eu acho que eu merecia uma honrosa cadeia. E ele estava indignado que a Norma Bengel tinha sido presa, eles não. Enfim, outro exemplo que eu não quero deixar de citar é da Vera Gertel. Tudo que você lê sobre teatro, você vai ouvir em algum momento o nome de Vera. Só que a Vera, ela aparece sempre como o quê? A mulher do Vianinha. Mas ela tem uma história de vida que é fantástica. Os pais eram militantes comunistas, o pai tem toda uma história, foi preso com Joaquim Câmara Ferreira, acho que na Ilha das Cobras. Ela atuou na retaguarda da militância na LN. E a gente só sabe de todas as histórias envolvendo a Vera Gertel, que não é só a mulher do Vianinha, que teve lá um conflito com a família, porque ela escreveu, né, uma biografia chamada A Prova de Bala. Então, assim, queria reforçar, tem outros perfis que merecem, a Ruth Escobar também merece uma atenção redobrada, e hoje tem algumas biografias novas já sendo publicadas sobre elas, né? Enfim, acho que elas merecem esse cuidado, merecem se transformar em agendas de pesquisa. Aí na biografia da Vera, ela vai... Uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, que era o Vianinha, que para a gente que estuda teatro, nossa, é uma figura assim, exemplar pela história de vida, pelo drama pessoal que ele enfrentou, a morte prematura aos 38 anos, os amigos, até os desafetos. Tem uma frase do Cacá Diegues, naquele livro CPC da Uni, Uma História de Paixão e Consciência, que ele fala que ele ficava fascinado de ouvir o Vianinha falar, isso que eles brigavam horrores, né? E ele usa uma expressão que eu acho muito bonita, que ele fala, ele é um semeador de vontade, de criação. Só que daí, na biografia da Vera, a gente toma consciência que ele fazia jogos emocionais, que ele torturava as mulheres com quem ele se relacionava, que ela estava grávida do primeiro filho deles. Ele se apaixonou pela Miriam Miller, do Eles Não Usam Black Tie, ela fazia Maria e Letião, e daí ele se separou dela. 10 anos depois, quando a segunda mulher dele ficou grávida, ele tentou fazer o mesmo com a Vera Gertel. Ele voltou a procurá-la, dizendo que estava apaixonado e que queria voltar com ela. Então, ela chama ele de um torturador emocional. Então, a historiografia não se prende a isso, ao mesmo tempo que inviabiliza essas trajetórias femininas. Tem outros casos, o Carlos Lira, que foi logo depois que ela terminou terminou com o Vianinha, ela começou a se relacionar com o Carlos Lira, e ela tinha um papel muito importante na militância, tanto com os companheiros do PCB,
quanto com a luta armada, e ela era muito próxima, né, das lideranças da ALN. Inclusive, o nome dela é Anneli, que é uma homenagem à ANL. O pai quis colocar Anneli e não colocou porque teve medo de ser preso no cartório no Estado Novo. Mas ela tem toda essa história também simbólica. Vou concluir. Enfim, então, meu objetivo aqui com essa exposição é demonstrar que a resistência democrática à ditadura militar, ela era composta, e situar, né, historicamente esse termo, ela era composta, em sua maioria, por mulheres, principalmente do meio teatral, mas que, na construção historiográfica das resistências no Brasil, a trajetória dos homens tinha o maior destaque das mulheres, e por vários motivos. Mas isso não condiz, no entanto, com a realidade dos anos 60 e com a organização da luta pelas agentes do possível, né, na expressão de Antônio Cândido, em meio aos ataques que elas recebiam de todos os lados. Então, essa proposta aqui de apresentação que eu queria falar para vocês, espero que incentive outras pesquisas na área da história sobre essas trajetórias tão importantes. Obrigada, Miliandre. Bom, acho que voltamos ali com o Janailson na tela. Vamos abrir agora para as considerações, perguntas. Podemos fazer uma rodada de perguntas, e aí os nossos comunicadores respondem. Já temos o Marcos Napolitano como o primeiro a fazer comentários, perguntas, questões. Há um microfone aqui. Oi, posso? Bom, parabéns também pelas comunicações, né? O trabalho do Janailson, eu tive o prazer de participar da banca. Já fiz muitas perguntas para ele, então hoje eu não vou fazer. Mas trabalho importante também. E, bom, eu queria, na verdade, uma pergunta e também um pouco que dialoga com as pesquisas, mas acho que vai um pouco além. No caso do Ridente e no caso da Miliandre, vou perguntar sobre uma personagem, uma protagonista, que eu acho também, nesse universo de apagamento, ela é particularmente apagada. Para o Ridente é o seguinte, aquele trecho do Gilberto Freire me chama muita atenção, porque eu encontrei muitos documentos de setores civis ligados, direto ou indiretamente à ditadura, que participaram, não do governo, mas que uma ligação, enfim, com a ditadura, e muito mais, exigindo mais punições, muitas vezes, que os militares. Isso é muito interessante, não é? Há um diálogo, se não me engano, agora não me lembro se foi com o Gami Silva e o Lira Tavares, general. O Lira Tavares pedia calma para o Gami Silva. Eu não sei se foi o Gami Silva, posso estar cometendo, mas foi, enfim, dentro de uma reunião, o general, à direita, pedia calma a um jurista civil, dizendo, não, calma, assim cairemos numa ditadura, enfim, uma coisa assim. Então, é muito interessante essa virulência que a gente nota nos jornais de época. Né? No comecinho, ali, 64, 65, não é hora de pensarmos em anistia, é hora de aprofundarmos o expurgo. Então, é muito interessante essas falas muito violentas, sobretudo até 65, 66. Né? Então, nesse sentido, acho que o trecho ali do Gilberto Freire está conectado a posições de as posições de alguns civis que muitas vezes exigiam, enfim, uma repressão dura. Né? Agora, sobretudo em relação a quadros políticos, quando chegava, enfim, em relação aos quadros intelectuais, aí é isso que você mostrou. Parece que a indignação crescia muito, né? E uma indignação que a gente não vê, mesmo nesses liberais que criticavam o terror cultural, uma indignação
que a gente não vê nessas figuras em relação, por exemplo, à repressão ao movimento operário e camponês. Então, há um corte interessante, né, nesses 2, 3 primeiros anos da ditadura, talvez até em 64 mesmo, logo em 64, em que, enquanto a repressão está ligada a quadros políticos e a quadros sindicais e militantes, ou a organizações intelectuais ligadas ao ativismo político, não havia tanta indignação. Quando a repressão chega a professores universitários, artistas, enfim, não importa o matiz ideológico, aí sim surge o conceito de terror cultural. Tentasse isso. E, para mim, Leandro, muito objetivamente, acho que eu queria que você falasse um pouquinho mais da trajetória da Ruth Escobar, porque um dos temas que eu acho pouco estudados na história do teatro são os festivais de teatro de São Paulo. Se não me engano, foram 3 entre o final dos anos 70 e... Talvez já tenha teses aí, eu esteja desatualizado, mas eu, até bem pouco tempo, procurei alguma coisa e não encontrei. E é um material muito rico que tem sobre esses festivais nos jornais e também nos órgãos de informação. Acho que foram 3 festivais de teatro e a Ruth Escobar enfrentando, nesse momento de aprofundamento das lutas democráticas, final dos anos 70. É isso. Obrigado. Parabéns. Obrigada. Quem mais? Aqui. Parabéns para a mesa. Ridente é uma pergunta. Eu vou comprar seu livro, mesmo se a resposta for não, né? Mas eu gostei muito da abordagem. Queria saber se no seu livro tem algo sobre os intelectuais diplomatas do Itamaraty que usaram a pena e o talento, gigantes da literatura, que usaram a pena e o talento para fazer relatório que o Jango tinha ido à Inglaterra matricular a filha na escola. Entendeu? Que não vou falar o nome, não, que eu já apanhei muito sobre isso aí. Então, a bomba aí está na tua mão. Temos mais alguém? Não? Eu vou aproveitar, então, para fazer uma pergunta para o Janailson. Você falou muito da escassez das fontes, sobretudo para trabalhar, né, com essa temática bem territorial. Já que você trouxe essa memória relacionada às religiões, né, de matriz africanas e falou com essas pessoas, como é que nesses imaginários ou nessa memória que você também explora aí numa veia literária, como é que essa foice e o martelo permanecem? Que tipo de rastro você encontraria aí nessas falas que você tem colhido, tá bem? Então, acho que podemos começar com ele, daí passamos para o Marcelo e depois para a Emiliandra. Pode ser? Agradeço a pergunta, né? Antes, em relação à professora colocou há pouco, eu lembrei também da figura da Teresa Santos, né? Foi no âmbito do teatro, tem até o livro dela, estou até com ele aqui também, Malunga Teresa Santos, que ela tem toda uma trajetória também em relação a esse enfrentamento por meio do teatro, também esses episódios, por vezes, de conflitos com o âmbito da esquerda, né? Tem até o artigo da Flávia Rios, lá da UF, que ela aborda também a questão de que, por vezes, né, e a Teresa Santos aborda isso na biografia dela, por vezes ela, nas caravanas da UNE, por exemplo, e outras ações do movimento estudantil de esquerda, ela era colocada para costurar, né, as roupas dos outros, né, militantes. Então, era sempre colocada esse papel da mulher, enquanto mulher negra também, né, por vezes como empregada e tal. Então, parabenizo também pela pesquisa. Me lembrou, né, essa outra citação também. Sobre essa conexão, é interessante, porque, assim, embora eles não tenham ficado uma concepção, digamos, explícita dessa relação com o comunismo, no sentido de que, quando o contato com esses, né, em específico em relação a alguns afro-religiosos que eu fiz contato, né,
que o contato era feito muito mais, né, como a gente sabe, de forma que os militantes do PCdoB, né, eles evitavam tratar explicitamente, né, só mais durante o conflito, e mesmo assim usavam outras categorias, usavam formas de convencimento por meio de ações práticas e tal. Porém, esse elemento, claro, tem um elemento de afetividade muito grande nessas memórias, porque eram pessoas que, por exemplo, em relação a figuras, né, como citado Oswaldão, Francisco Chaves, assim, tinha uma relação muito grande que perpassava esse elemento religioso e perpassava outras questões do cotidiano. E tinha também, assim, porque de forma mais ampla, como é conhecido também, existe uma grande demanda por parte desses grupos, né? Seja no sentido, por exemplo, específico, em relação à própria violência policial na época, em relação ao desrespeito, né? Não é à toa que aquele documento dos guerrilheiros, eles faz menção a respeito às práticas, né? Porque você tem diversos relatos em que sessões de Terecu na época chegava a polícia e saía quebrando tudo, né? Como é conhecido em relação a outras... Porque era uma grande festividade, né? Era algo que aglutinava pessoas e era algo que não era interessante para as autoridades, ainda mais no contexto em que naquela época ainda era obrigatório, já, né, há um bom tempo, que esse tipo de reunião, de manifestação fosse avisado na polícia anteriormente, né? Então tá o grupo lá no interior da mata, porque é muito vinculado a essa questão do âmbito rural, né? Então tá o grupo na seção no meio da mata e tinha bebida, né? Acabava sendo uma grande festa e de repente chegavam, né, policiais e quebravam, né? Existem vários relatos, que a própria Mundi Carmo Ferretti localizou na década de 70 também, no estado do Pará e no próprio Maranhão, né? Que virou caso policial e gerou documentos, né, a partir disso. Então, tinha muito esse sentido de uma outra perspectiva, que era o que, claro, a gente não pode deixar de observar os vários pontos, como a historiografia tem colocado, falhos nessa conexão, né, que também ocorreram entre guerrilheiros e a população local. Não foi tudo, do ponto de vista deles, né, as mil maravilhas do que eles pretendiam e buscavam. Porém, em alguns casos, existe sim essa conexão, muitas vezes por meio da afetividade, muitas vezes, né, você estava num contexto que você não tinha acesso, e essas religiões, elas tinham muito elemento né, muito elemento da prática de cura. Então, de repente, por exemplo, essa senhora, a Lídia, ela evoca um episódio em que o Oswaldão ajudou ela numa cura espiritual, por exemplo. Então, isso fazia parte daquelas redes de sociabilidade criadas por eles, e que em alguns casos deram muito certo, por exemplo, nesse âmbito da saúde, no âmbito do atendimento a demandas que, talvez pela primeira vez, eles tiveram, né, em alguns casos, alguém que, no caso, um grupo, né, com implicações políticas e com um objetivo muito claro, que dizia para eles, a gente pode fazer algo diferente do que, basicamente, o Estado está fazendo, né, que a ditadura está fazendo, ou não está fazendo exatamente, né. Só para finalizar, rapidamente, teve um senhor, por exemplo, que é conhecida a história dele, que ele, quando criança, né, ele estava com o irmão, encontraram uma granada, não sabia o que era, uma granada explodiu, o irmão morreu, ele teve que ser levado de São João do Araguaia para Marabá, e acabou sobrevivendo, assim, chegou junto aos militares, já no contexto do conflito, os militares chegaram para ele e disseram, se você, para o pai dele, né, que já havia sido torturado, humilhado, enfim, por se aproximar junto ao destacamento A, se ele sobreviver, a gente leva lá para Belém. Isso, se ele sobreviver até de manhã, né? Então ele passou... Ou seja, no atendimento médico, ele foi trazido em cima de uma caçamba, né? Por quase uma hora de percurso. Chegou, só foi atendido de manhã, foi levado para Belém e conseguiu sobreviver, né? Então, ou seja, era muito grande essa demanda para o atendimento. Então tinha muito sentido da construção coletiva. Eu percebo que o que ficou desse elemento do martelo e a foice foi esse sentido da construção coletiva, esse elemento atendimento a demandas que o Estado não estava nem aí. Posteriormente, né, a compreensão, né, que isso foi sendo construído com o passar do tempo, né, depois dos contatos, das interações com familiares, com os pesquisadores, com as vinculações sobre o tema, né, a percepção de que aquelas pessoas não eram aquilo que os militares apregoavam, né, o conceito terrorista que era novo para a população local, né?
Então, eu diria que isso, essa construção coletiva, esse atendimento de demandas, e muito também da afetividade pessoal, né, da pessoa ter participado. Olha, eu vivenciei, conheci o Oswaldão, conheci a Dina, conheci esses personagens que são importantes para a história local. Então, acho que é isso, agradeço. Muito obrigado. Bom, eu concordo, Marcos, acho que é isso mesmo. A sua observação é corretíssima, né? Essa virulência aí às vezes civis pior que lembrar o Buzaide, né? O Gaminha, o Buzaide, o pessoal daqui da USP, reitores da USP, enfim, realmente muito lamentável. E é isso, eu acho que aquela cita, tanto nas cartas internacionais do Congresso para a Liberdade da Cultura, como a preocupação é defender os intelectuais. Não é defender o trabalhador, etc., é defender os intelectuais. A preocupação deles era essa, aquela última frase do Érico Veríssimo, que eu citei ali, né? Até que a gente também recorta, pode ser injusto com o autor, né? É um momento, ele escreveu uma carta ali, mas não deixa de ser um retrato daquele momento. Quer dizer, não venham se meter com a gente, pô. Crítica construtiva, você vai confundir com subversão, é diferente. O outro lá é heresia, não é conspiração. Agora, quem está conspirando, que é o pessoal do populacho, esse daí não se fala. Então, não se fala, quem cala muitas vezes consente. Então, eu concordo com essa observação, acho que é isso mesmo, né? Sobre os diplomatas, onde que eles entram nesse meu livro? Teve um momento, que agora de cabeça não me lembro exatamente o período, mas logo depois do golpe de 64, que eles têm uma aproximação da revista Cadernos Brasileiros com o Sérgio Paulo Rouanet, com o Melchior, eles escrevem na revista, e tem contratos... eles têm um contrato que o Itamaraty ajuda a distribuir a revista. Então, esse é um dado interessante. Da pesquisa em si, esse acervo que tem lá das revistas do Congresso pela Liberdade da Cultura em Chicago é sensacional. Tanto que tem gente da Argentina, do Uruguai, de todos os países que tiveram, do México, relação com locais, porque eles têm tudo, eles têm um recibo, fulano de tal ganhou tanto para escrever em tal número, tem, no caso aí você descobre, teve, durante 1 ano e tanto, teve apoio do IPES, durante 1 ano e tanto teve convênio com o Itamaraty, mas pelo que eu pude perceber, é um convênio, tem um seminário que eles fazem para discutir relações internacionais, agora de cabeça eu não lembro exatamente qual, depois, mas com um sentido mais liberal, não esse de denunciar fulano, que teve isso, evidentemente, também, mas isso eu não explorei no texto. Ao contrário, é o setor mais iluminista do Itamaraty, que era, assim, entre aspas, um pouco mais aberto, um pouco mais para a esquerda, que estava fazendo convênios com eles para divulgar textos deles mesmo e a própria revista. Mas talvez desse uma pesquisa interessante. Então, só se dizer para vocês, acho que é o melhor arquivo que eu já visitei, e muito aberto, e está tudo bem organizado, e essa troca de cartas é sensacional. Por exemplo, esses responsáveis internacionais, para mim, foi a coisa das mais fascinantes. Quem era responsável pela América Latina inicialmente era um tipo chamado Julián Gorkin. Ele era número 2 ou 3 do POUM na Guerra Civil Espanhola. Depois ele saiu e quem foi o responsável foi o Mercier Vega. O Mercier Vega, até o fim da vida, foi anarquista. Como é que essas pessoas estavam nessa frente ampla pela liberdade da cultura? E como era o diálogo deles nas cartas que eles faziam com os brasileiros? E a gente vê muitas coisas assim de bastidor
que é impressionante, né? Impressionante. Quem era o primeiro responsável pela revista aqui era um tipo romeno, um poeta romeno chamado Stefan Bácio. Ele trabalhava no jornal Tribuna da Imprensa, do Carlos Lacerda, como escrevia sobre relações internacionais. E ele, quando vem o Botsford para cá, ele diz, isso parece uma organização comunista que manda um interventor. E de certa maneira, parecia mesmo, se você olha todo o debate interno. E é muito impressionante como a organização do Congresso pela Liberdade da Cultura, de certa maneira, espelha um pouquinho as organizações de esquerda, só que à direita. São muitos... muito interessante, não tenho tempo de falar mais sobre isso, mas o Itamaraty teve essa aproximação que não está tão claro por que ela acabou, por que começou, mas durante um tempo eles ajudaram. Você vê tantos exemplares encalhados, tantos publicados, tantos distribuídos pelo Itamaraty, tem todo como é que se chama, quando você contrata uma entidade para fiscalizar o uso do dinheiro, está tudo lá. Eles têm de todos os documentos possíveis, fotos, imagens. É muito, muito legal esse arquivo. E é uma revista que tem um trabalho muito legal da Christine Vandenberg sobre a revista Cadernos Brasileiros, que ela faz análise, sobretudo análise do discurso, não usou esses arquivos. A Elizabeth Cancelli, aqui colega da história, usou também esse arquivo. Mas ficou um pouco apagado na história. Todo mundo que conhece os anos 60, eu mesmo, que diabo de revista que foi essa? É a revista que tem uma pretensão absurda. Eles queriam chegar no Brasil e construir uma hegemonia intelectual aqui. É uma coisa assim... Depois eles vão percebendo que existia uma vida bem já desenvolvida e vão se adaptando e incorporando esses intelectuais. Mas eles dizem, nós não temos que fazer mais uma revista, e eram poucas. Nós temos que fazer a revista no Brasil cultural dos intelectuais. Desse ponto de vista é um fracasso, porque ninguém hoje nem se lembra mais dessa revista. Mas eu acho que a gente consegue ver todas as contradições e as lutas dos anos 60 pela ótica da revista. E com personagens que se apagaram, que vale a pena a gente discutir, né? A gente também, quem sabe, daqui 40 anos, nós teremos essa notazinha pequena de pé de página, mas tem um tipo que eu fiquei encantado com ele, chamado Nuno Veloso. Ele foi presidente da escola de samba da Mangueira. A empregada dele, de menino, cuidava dele, era a mulher do Cartola, Dona Zica. Então ele ia para o morro, ele tem composições de parceria com o Cartola. Tem um artigo que ele escreve na revista que ele vai lá para o Nordeste e pega um pau de arara para vir junto para o Sudeste, né? E ele depois foi professor da ESG, mas antes foi estudar marxismo na Alemanha. É um samba do branquelo doido, que assim a gente fica muito impressionado desses cruzamentos, no fundo, das elites, que são, às vezes, mais para a direita, mais à esquerda, mas, no fundo, uma elite intelectual de classe média branca, no caso, muito centrada no Rio de Janeiro. Onde estão os diplomatas também. Obrigada, Marcelo. Bom, responder aqui a pergunta do Marcos, mas falar do Nuno, que eu sou a segunda pessoa que se encantou com o Nuno, e a segunda e última que eu vi, somos nós dois, Marcelo, porque eu li também no Zicartola e eu fiquei muito intrigado, que a Dona Zica era babá dele, a mãe morreu, ele tinha uns 10 anos, e aí ele meio que virou filho adotivo do Cartola e da Dona Zica, e ele foi, acho que, para a Alemanha, e foi orientado pelo Marcuse, se eu não me engano. Então, assim, tem uma história assim, sensacional e que fica nas... Na ESC, foi ser professor na ESC. Aí é mais... Essa parte eu não sabia. Enfim, sobre esses shows musicais, Marcos, do Teatro Ruth Escobar, eu tenho poucas informações. Festivais, né? De teatro.
Mas não tinha música? Mas eu não acompanhei nunca nenhuma informação sobre isso. Mas é isso, né? Tem um monte de coisa que, né, não precisa ser pesquisada, assim. E a Ruth Escobar é uma figura central. Os espetáculos que tiveram, né, maior audiência, que foram alvos de polêmicas, passaram pelo teatro dela. Recentemente escrevi um texto aqui para a revista do IEB sobre o Roda Viva, e o Roda Viva, os embates, né, comando de caça aos comunistas, que invadiram o teatro, destruíram, fizeram atos de violência com a Marília Pêra, que está aqui na minha lista de mulheres que precisam ser visibilizadas nessas ações de resistência. Tudo passa pelo Teatro Ruth Escobar. E a Ruth, ela era portuguesa. E tem vários documentos na comunidade de informações, eles trocando o diretor-geral da Polícia Federal, os ministérios, porque eles queriam criar um jeito para extraditá-la, porque ela era portuguesa. Não conseguindo fazer isso, eles queriam criar impedimentos para que ela conseguisse financiamentos no Banco do Brasil, que era um banco brasileiro público, e que não podia financiar gente terrorista, né? Que eram essas expressões que eles usavam para se remeter à resistência à ditadura. E aí tem toda uma documentação deles tentando ver como é que eles iam fazer para inviabilizar os empréstimos, né, que eram os empréstimos que ela fazia para montar as peças. Então, assim, vale muito a pena. E entre outros perfis, né, agora saiu uma biografia, não tive tempo de ler ainda, que acho que chama Quase Tudo Verdade. É uma biografia gigantesca, as pessoas têm falado muito bem, que é sobre a trajetória da Ruth Escobar. E acho que era isso, né? Que era para responder. Acho que era isso. Obrigada, Meliandre. Temos mais alguma pergunta? Janailson, é uma satisfação conhecer seu trabalho e aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para o professor Giovanni e ao professor Ayrton Pereira, que passaram pela Federal de Pernambuco, e também, que não está mais aí com vocês, né, o nosso Erinaldo, que mudou-se para o Pará. Parabéns pelo seu trabalho, fiquei muito impressionado. Eu só tinha uma pergunta para você, porque também utilizo nos meus trabalhos a metodologia da história oral, e eu tenho sempre uma questão que muitas vezes os nossos entrevistados, até pela forma como perguntamos, eles acabam fazendo discursos e eu fico muito intrigado de como estimulá-los a eles contar causos, que é uma forma de fugir ao discurso, certo? Eu não sei se você teve a oportunidade deles... porque é toda uma questão da memória mesmo, né? A memória ela se constrói numa mistura, né? Como diz a Ecléa Bose, o trabalho da memória nessa mistura. Em relação à professora Milandra, essa questão da identidade, essa questão da construção das biografias, é uma problemática que eu também me bato muito. E eu fico muito impressionado quando nas seleções que a gente faz na pós-graduação, quando a gente pergunta muitas vezes... Porque eu sempre penso que a gente aprende quer dizer, a gente aprende lendo os historiadores. E quantas vezes nas entrevistas a gente pergunta: quem são os historiadores que você lê? Aí geralmente são os historiadores estrangeiros ou os teóricos, mas os historiadores brasileiros muitas vezes passam ao largo, né? E num seminário recente eu fiz questão de destacar 2 historiadores que eu admiro muito pela forma como eles operam com a documentação e com a historiografia. Um deles é o professor Eurípides Funes, que recentemente lançou sua tese, é uma tese da década de 90, mas foi lançada recentemente, que se chama Nasci na Mata, Não Tenho Patrão, Não Conheci Senhor. E o João Zé Reis,
não é? Eu penso que o último trabalho dele, Os Ganhadores, é exemplar nessa questão da resistência e da identidade. Porque eu tenho, quando eu leio, para mim, é como se ele, a cada momento, ele desdobrasse. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele está mostrando como os ganhadores sobrevivem, como eles são espertos e como o poder público também está em cima deles a todo momento. Quer dizer, eu acho que essa é uma dimensão também que eu começo a aprender, porque eu acho que a gente não para de aprender, que é como dar nos nossos trabalhos a ideia do movimento. E eu acho que para mim, esses dois, não que os historiadores aqui não façam, eu estou apenas privilegiando esses dois, não é? Porque foram recentemente com os quais eu trabalhei. E para o Marcelo, eu quero parabenizar mesmo, eu acho que todos nós aprendemos muito com as... Eu participei há uns 5 anos de uma banca de doutorado, que foi um estudo exatamente sobre o período anterior ao golpe e a Universidade Federal de Pernambuco. E uma disputa que havia do reitor Amazonas com Gilberto Freire e o setor cultural, que era coordenado por Paulo Freire. E a disputa era com Gilberto Freire. Então, aquela fala de Gilberto Freire, quer dizer, eu estou lidando, ela está situada num contexto que ele antes foi muito, digamos, ele se sentiu muito negligenciado, porque era o governo Arraes, e na universidade era um grupo que não o aplaudia. Então, aquela fala dele que você documenta, né, eu acho que ela realmente reflete bem, porque não é só naquele momento, depois também. As publicações que ele faz contra Dom Helder são fantásticas no sentido de como ele é terrível. Ele diz, olha, esse Dom Helder é um cordeiro escondido aí, porque ele foi integralista. E eu achava fantástico que Dom Helder não sabia sair dessa chave. Está entendendo? Aquela coisa da essência cristã, como sabe, o cristão pensa como essência. Ele não conseguia sair. E o Gilberto Freire, nesse sentido, ele era muito venenoso nesse sentido, mas é essa dimensão. Então, Gilberto Freire, de fato, depois do golpe, ele inclusive chega a ser convidado para ser ministro da Educação por Castelo Branco, pelo menos saiu isso na imprensa em Pernambuco, ele não aceita, mas ele é essa figura que depois do golpe vai ter uma predominância regional e também, né, vai participar do Conselho de Cultura, como ontem foi apresentado aqui. Mas eu quero parabenizar a mesa, gostei muito de aprender com vocês. Obrigado. Temos mais uma pergunta aqui. Eu tinha esquecido de pedir para vocês se identificarem, desculpem. Boa tarde, meu nome é Gustavo, eu sou advogado e pesquisador. Eu queria cumprimentar a mesa, achei as 3 exposições muito ricas, e fazer uma pergunta mais especificamente ao professor Janaílson. Professor, eu fiquei com uma dúvida se essa aproximação dos guerrilheiros com a encantaria e com todo esse universo místico tratava-se, se é algo mais amplo, de um revisionismo, de um marxismo mais ortodoxo, que teria cometido erros, mesmo de avaliação política no golpe de 64, esperando o apoio de uma burguesia mais progressista, que a gente sabe que não titubeia, muitas vezes, em ser parceira menor do capital internacional, né, ficando na sua esfera de fortalecer esse capitalismo dependente, subalterno brasileiro. E se aí, já na fase da guerrilha do Araguaia, essa aproximação com essas práticas místicas, com a encantaria, com o terecó, que eu particularmente não conhecia, já faz parte de uma autocrítica, no sentido até de uma criação
aqui, né, de um socialismo moreno, vamos dizer assim, para ficar nos termos do Darcy Ribeiro. Entende? É uma questão estratégica de aproximação, ou já há aí uma autocrítica, uma estratégia política, né, de aproximação da população local ali para conseguir sucesso na luta política, na regimentação de mais gente para a guerrilha, ou uma coisa deliberada maior, no sentido de uma autocrítica, de um marxismo mais ortodoxo, que não leva em consideração, né, as peculiaridades do nacional, da terra em que você está, como já alertava, por exemplo, o Mariátegui também no Peru. Obrigado. Obrigada. Nós temos pouco tempo, porque temos um intervalo e a palestra logo depois, a conferência. Então, Janailson, por favor, vou pedir para você responder e depois a gente passa para vocês dois. É muito instigante as perguntas, né? Evidentemente, a resposta a gente poderia passar o resto da tarde aqui debatendo, né? Tentar ser sintético. Vou mandar, né, saudações. Agradeço, professor, pelas colocações também. Essa questão da história oral é muito relevante, né, como seus escritos apontam. É o seguinte, evidentemente, no conjunto das entrevistas de forma mais completa, assim, a gente passou por as situações dos dois extremos, digamos, né? Algumas das que eu coloquei aqui que foram mais, assim, que fluíram mais, mas teve também, por exemplo, uma senhora que eu entrevistei a mãe e, né, entrevistei 2 gerações. E posteriormente, após eu terminar a entrevista com a senhora mais velha, a filha dela mandou uma mensagem: olha, minha mãe deu uma entrevista para você, mas pensava que você era um militar infiltrado, assim. Isso em 2019, né? Porque o medo ainda está presente, né? E a gente sabe que a história dessa presença, tem a figura do Curió, que passou muito tempo aqui ainda, né? Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, nesse conjunto de entrevistas em Brejo Grande do Araguaia, sobre o Terecum específico, eu contei com o apoio também de uma orientanda do curso de Educação do Campo, que por si a história dela é fantástica, porque ela morava na UP3, mora ainda, né? E ela descobriu na universidade que as pessoas todas, que a família dela chegou depois da guerrilha, né? E a UP3 foi uma estrada construída durante a guerrilha e que foi utilizada depois para repassar algumas terras para aquelas pessoas que tinham sido colaboradores, né? Por vezes também sob coação, mas era tipo uma indenização que os próprios militares deram e também para manter uma rede de vigilância, né? E essa hoje colega professora, na época minha orientanda, ela chegou na universidade assustada, porque ela descobriu na universidade sobre a guerrilha do Araguaia, né, dado o silêncio. Então, quando eu fui entrevistar pessoas da cidade, ela foi comigo e facilitou muito na época, porque era o primeiro contato, né, ajudou muito. E, claro, a gente sabe que tem narradores que, né, pessoas que gostam mais de narrar e que soltam logo mais informações, mas no caso desse tinha essa questão da confiança, né. Em outros casos, a gente pode ter um contato maior também, né? Por exemplo, os familiares da Helenira Rezende, abordada também na tese, a gente pôde conviver durante vários anos. Elas vieram aqui em atividades aqui em Marabá, depois eu fiz contato em São Paulo, depois entrevistei, né? Então, foi um convívio mais amplo, né? Então, tem essa questão certamente a pessoa sentia vontade. No caso, eu fui lá no terreiro, conheci o terreiro, tive contato, passei um bom tempo lá conversando, e sim, a gente fez a entrevista. Então tem essa questão de deixar a pessoa à vontade, né? Essa questão da construção mútua enquanto sujeito, né? Da pesquisa, não uma mera, né, fonte que vai, né, ser utilizada, mas entender. Inclusive essa senhora, rapidamente, em 2017, ela disse: olha, eu ouvi dizer que tem um senhor aí que é pior do que se ele vier, é pior do que a ditadura, tal. E eu tentei relevar, mas ela basicamente estava falando já do Bolsonaro, né? E na sabedoria dela, né? Na época ninguém, né? As pesquisas e os intelectuais não colocavam muito a figura, né? Ela já tinha, por ter vivido a ditadura, né? Ela já estava assustada de ver a figura dela aparecendo na televisão, né? Em relação ao Gustavo, também essa pergunta daria para a gente discutir bastante. O que a gente pode apontar, o que é que as fontes apontam de fato é o seguinte: de fato, houve uma transformação em relação àquele grupo específico que atuou, né, aqui no Araguaia, do ponto de vista do que eles encontravam na prática, né? Ou seja,
esse tipo de contato com esses religiosos, também com os religiosos católicos, né, e com outros grupos, mostrava que era incontornável esse tipo de relação do que eles já se propunham. Né? Ele já tinha esse debate, tem que ser contato com o campo, tem que ser pela via do campo, né? Já havia o debate, e um grande problema nessa questão é que, como a forma como eles foram mortos, como eles foram... o grupo foi não só vencido, mas exterminado, né? Nos privou também de de reflexões interessantes que surgiriam depois disso, né? Ou seja, porque essas pontes, né? Essa semana passada eu estava num evento sobre religião e perguntaram também, fizeram uma pergunta nesse sentido, né? Como é que muitas vezes tinha aquela concepção mais fechada, a religião é o ópio do povo, tal. A gente sabe que não é só isso, mas que às vezes sai como jargão, né? A partir do que está no manifesto. Como é que isso aqui chegou a se transformar dessa forma, né? Então, de forma, ao mesmo tempo, a ponte que eles tinham construído via marxismo-leninismo, via também essas pontes com o maoísmo, essa opção camponesa, né? De certa forma, já apontava nesses caminhos. A questão é que a realidade, de fato, aqui mostrou que era... E é interessante que isso não está presente nos textos. Por exemplo, eu tive cuidado de ir, por exemplo, no material da Fundação Maurício Grabois tem o jornal, a Classe Operária e os escritos anteriores, né? A gente sabe de publicações anteriores. E já aponta, mas por vezes os camponeses eles eram vistos como um agente político, mas eles colocavam termos assim, eu coloquei na tese um trecho que era assim, camponeses que vegetavam pelos rincões do Brasil. E aí, quando eles vieram para cá, eles perceberam que não era só vegetar nos rincões, que existiam elementos culturais que estavam ali presentes e que era interessantíssimo do ponto de vista, né? Inicialmente, claro, a gente vai apontar no sentido da regimentação política, que é o que foi presente de fato, né? Mas eu penso que, por exemplo, esse próprio programa dos 27 pontos, que é um programa pouquíssimo discutido a fundo, né? Vale pesquisas, fica uma dica também, né? É um programa que ele já aponta para outras possibilidades. A questão é que, com a morte, né, com o assassinato, com o desaparecimento forçado dessas pessoas, certas pontes foram rompidas, né? E a violência, a estratégia de silenciamento da ditadura também ajudou muito aqui, foi muito forte, né? E teve uma predominância, ainda tem, frente às comunidades locais. Como eu citei aquele exemplo da senhora que ainda hoje tem medo, olha que ela mora na zona urbana aqui em Marabá, né? Mas ainda hoje tem medo do tipo de vigilância que foi construída, né? Então, assim, não respondendo completamente a pergunta, mas os apontamentos são esses, assim, que houve uma transformação a partir dessa experiência do Araí. Isso é nítido, isso é evidente. Porém, essa transformação eles não avançaram mais, porque também a própria ditadura buscou, né? E, evidentemente, como eu apontei, existiam, né? Outras dificuldades de comunicação também, né? A gente também não pode criar a imagem também de que tudo foi a comunicação facilitada, tudo isso. Não, isso aqui trata de algumas pontes, de algumas buscas de diálogos, mas também eles tiveram ainda muitos problemas em outros pontos para comunicar com a população, inclusive o próprio objetivo em si, né? Então, assim, agradeço as perguntas, certamente elas são muito importantes para reflexão, né? Nossa, na pesquisa. Obrigado. Obrigada, Janailson. Eu não vou... A gente já está com... Mas eu acho que é isso mesmo. Inclusive, o texto de onde eu tirei aquela citação de Gilberto Freire é sobre... Acho que é João Alfredo, que era o nome do reitor. Nessa briga... O artigo é sobre o João Alfredo e sobre essa briga. E aí ele cita de passagem a posição do Gilberto Freire. E na verdade, o pessoal antes de 64 e mesmo depois estava se sentindo um pouco acuado pelo avanço das posições de esquerda, inclusive no meio cultural. No teatro, por exemplo, né, eles vão... O Léo Gilson Ribeiro, a Bárbara Eliodora participam, escrevem na revista, e eles mandam para Recife, eu não estou conseguindo lembrar o nome agora, um jovem que voltou de estudos nos Estados Unidos, eles mandaram ir para Recife para ver como é que ele fazia intervenção ali. E o cara chegou em Recife, ele gostou tanto que ele se incorporou ao Teatro Popular em Recife. Então, houve uma luta, eles tinham muita clareza de Paulo Freire, o Teatro Popular em Recife, por exemplo, como isso era uma coisa que você tinha que, quem sabe, rearticular ou reaproveitar em proveito que não fosse dos cubanos e nem dos comunistas. Obrigada.
Eu agradeço o comentário do colega e já anotei aqui os livros citados e vou procurar ler. Eu tenho algumas hipóteses, depois eu falo com você sobre por que a gente, às vezes, inviabiliza os historiadores brasileiros, né? Uma passa pela nossa clássica síndrome de vira-lata e a outra pela nossa cordialidade. Mas, assim, em relação aos teóricos, ao Foucault, principalmente, que eu citei aqui, eu acho que se a gente precisar usar e for necessário e aquilo tiver relação direta, eu acho ótimo citar, não faço nenhuma restrição. Mas a questão que eu queria colocar era uma ponte para pensar a resistência a partir das nossas realidades mesmo. Obrigada a todos. Bom, convido todo mundo para um pequeno intervalo e o retorno para a conferência em seguida. Janailson, prazer. Obrigada, viu? Tchau, tudo de bom prazer. aí. Um abraço para vocês. Tchau.